convidado está aqui, o Paulo Scaff. Bom dia, Paulo, é um prazer falar contigo. Foi reeleito, né, presidente da Fiesp, o Paulo Scaff. O Paulo Scaff está aqui, já tem imagem do Paulo. Paulo, a gente estava falando sobre aumento, primeiro, de tudo, né? Aumento de combustível, aumento de alimento, e alguns aumentos abusivos, aumento de energia elétrica. Isso vai ter influência direta. A gente fala em recuperação de economia, mas se aumenta a energia elétrica por causa da crise hídrica, isso influencia diretamente das empresas, né? Como é que você vai recuperar a economia com a empresa pagando cada vez mais caro? E o pior de tudo é a tal reforma tributária, em que o empresário vai ser, mais uma vez, castigado com mais imposto. Isso representa uma dificuldade maior que o empresário tem, não só em São Paulo, que é o maior centro de produção do país, não é? Onde tem mais indústria do país, um dos maiores do mundo, mas no Brasil inteiro. Como é que você vai retomar a economia com aumento em cima de aumento, aumento direto de energia elétrica, tem aumento que tem influência proporcional nas empresas, né? Aumento de imposto agora. Essa história do cara dar uma de Robin Hood, de falar que vai tomar do rico e dar para o pobre, é mentira, porque ele ferra o empresário. O empresário é obrigado a mandar embora, diminuir produção. Isso não é bom, é ruim. Dever-se tomar alguma atitude em relação a diminuir gastos de governo e daí por diante. A gente sempre fala disso. Eles falam em tudo quanto é reforma. Se não houvesse reforma previdenciária, o Brasil ia quebrar. Fizeram a reforma previdenciária e mesmo sem pandemia, o Brasil ia quebrar, porque o que a Dilma e o Manteiga fizeram com o Brasil, jogaram o Brasil na pior recessão econômica da sua história. Então ia quebrar mesmo sem pandemia. Com a pandemia piorou. A pandemia arrebentou com o Brasil de uma forma definitiva. Mas reforma política eles não falam nunca. Agora estão falando em reforma tributária. Imposto em cima do povo. Isso não ferra o empresário nem o mais rico. Ferra todo mundo. Porque o mais rico é o que dá emprego para o mais pobre. Não deveria-se arrumar um outro caminho aí, Paulo, você que tem tanta experiência, não só política, mas como empresário também, para que o povo sofresse menos com isso, porque não é o rico que vai sofrer. O rico ainda tem condição de se sustentar, mas ele dá trabalho. E como ele dá trabalho, e já não tem trabalho, dizem que são 14 milhões, já que são mais pessoas desempregadas no Brasil, essa situação tende a piorar. Bom dia, um abraço, é um prazer falar contigo, Paulo. Bom dia, Datena. Obrigado aí pelo convite, um prazer falar contigo também. Só um detalhe em relação às eleições da Fiesp. Nós tivemos as eleições ontem. O meu mandato vai até o dia 31 de dezembro desse ano. E eu apoiei então um candidato. Eu apoiei um candidato. Foi eleito ele? Como? Foi eleito o candidato que você apoiou? Porque o cara botou na pauta, que é por isso que eu não gosto de ler pauta. Normalmente pauta está errado, por isso que eu não gosto de ler pauta. O cara botou na pauta aqui, Paulo Scaff foi reeleito o novo presidente da Fiesp, emendou uma coisa na outra. Bom, de qualquer forma foi reeleito, porque fez o candidato. Você está há quanto tempo como presidente da Fiesp, o Paulo? Esse ano eu vou completar 17 anos. Naturalmente, tá bom, né? Eu não aceitei em hipótese também. nenhuma continuar, eu já dei a minha contribuição aqui. Apoiei um candidato, ele foi eleito com 97% dos votos, que é o Josué Gomes da Silva. Josué é um empresário industrial, presidente da Coteminas, ele tem atividades industriais em vários estados do Brasil, no exterior, enfim, também tem comércio, as lojas M. Martin, mexe com agronegócio, enfim, um empresário brasileiro, um empresário que atua em vários estados e que tem espírito público. Ele já mostrou isso presidindo várias entidades. Fiquei muito feliz aí com o apoio e a unidade da Fiesp, o elegendo com 97% dos votos. Então, o meu mandato vai até o dia 31 de dezembro desse ano e a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o Josué vai estar comandando a Fiesp. E como presidente da Fiesp, ele presidirá também o SESI, o SENAI e o Instituto Roberto Simons aqui em São Paulo. Quanto à questão de reformas, Datena, você sabe que quando você tem falta de dinheiro, é muito perigoso falar em reforma tributária, porque a reforma tributária ela pode se transformar em aumento de imposto. Quando você tem falta de dinheiro, o que precisa é uma reforma de corte de gastos.
como você falou. O segredo aí não é querer fazer reforma tributária, e sim como enxugar os gastos. Uma reforma adequada seria a reforma administrativa, como buscar mais eficiência na máquina pública. E quando você tem isto pronto e você tem dinheiro, você pode discutir uma boa reforma tributária. Como o princípio é esse, e quer-se fazer uma reforma tributária, foi apresentado esse projeto que nitidamente o idealizador foi o Leão. Isso eu não tenho a menor dúvida. É um projeto que, quando você vai analisando os detalhes dele, não é uma reforma tributária para modernizar o sistema tributário brasileiro, agilizar, desburocratizar, economizar, baratear, enfim, e facilitar a vida de quem produza ou trabalha. É uma reforma tributária, uma proposta de reforma tributária que visa aumento de arrecadação através de aumento de impostos. Lamentavelmente, é muito ruim a proposta e o momento muito impróprio também. E por essa razão, eu diria assim que conseguiu descontentar a todos, não só a indústria, o comércio, os serviços, a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa, os prestadores de serviço. Imagine só, vamos começar pela atualização da tabela do imposto de renda. A última atualização foi em 2015. A atualização agora seria de 45%, para ser justo. Qual foi a atualização apresentada? Foi na primeira faixa, 37%, e todas as demais faixas, 13%. Então, é injusto, é inadequado. Não está atualizando a tabela do imposto de renda como deveria estar. Isso atinge a todos. Depois você vai para lucro presumido. Então, se criou uma empresa simples, chamada de lucro presumido. Essa empresa dispensa contabilidade, simplifica. Muitas pessoas que trabalhavam e prestavam serviço na informalidade se formalizaram pela simplicidade de ter uma empresa de lucro presumido. Seja no setor imobiliário, no setor de serviço, advogado, médico, contabilista e tal. Hoje, de acordo com essa proposta, além de aumentar o imposto, porque do lucro presumido você pagava um valor menor, mas pagava, e você podia distribuir aquele resultado para o acionista, para o sócio da empresa, para o dono da empresa. Agora vai ter, o governo fala em 20% na distribuição, e há discussões de 15%, mas seja 15 ou 20%, é um grande aumento que não existia nada, quer dizer, a distribuição não tinha custo, passaria a ter 15% a 20%. E a pessoa jurídica, a empresa, vai ter aumento no PIS/COFINS, vai ter uma redução no imposto de renda, mas essa redução não compensa, não é igual ao aumento que terá no PIS/COFINS e ao aumento que terá na distribuição, no custo de distribuição. Isso vale também para quem está no lucro real. Então, na realidade, a diferença significa burocratizar. Empresas que estão no lucro presumido, por exemplo, que têm receitas de aluguel, vão ser obrigadas a migrarem para lucro real ou terem contabilidade. Então, ao invés de simplificar, está se burocratizando, está se dificultando. E além do alto custo, de aumentar o custo. Ou seja, essa proposta da reforma tributária é melhor não fazer reforma nenhuma. É melhor ficar sem reforma tributária, porque se é para ser dessa forma, como eu digo, nitidamente tem toque do leão. Isso é coisa mais da Receita Federal, porque o que visa é mais aumento de arrecadação do que a modernização do país na questão tributária. Olha, é mais do que a corrupção, pouca gente sabe disso. Mas pior do que a corrupção, todo mundo fala em lava-jato, o cara ficha limpa, ficha suja, voltou a ser ficha limpa, ladrão, roubou dinheiro do povo. Mais do que a corrupção, o que mais maltrata o Brasil é a evasão fiscal. Gente que não paga imposto. Pior do que a corrupção. Agora, muita gente deixou de pagar imposto porque acha que o dinheiro é mal usado, não é por esse governo, por todos os governos que nós já tivemos. Eu disse aqui agora há pouco, se o cara soubesse que o dinheiro dele vai para aquele tijolinho daquela ponte, mas o tijolinho da ponte foi construída pela Odebrecht e houve corrupção. Então, muita gente desiste de pagar imposto de renda, não é porque não quer pagar, às vezes porque não pode e às vezes porque acha que está sendo roubado. Isso não acontece, não facilita
a evasão fiscal, às vezes até por incapacidade do cara manter o negócio dele funcionando? Na verdade, o maior estímulo para a informalidade e para a sonegação é a alta carga tributária. Quanto mais você aumentar imposto, mais é um convite à informalidade. É obrigação de todos pagar impostos. Todos os países vivem, os governos precisam existir, precisa ter o serviço público. Ninguém é contra pagar imposto. Agora, como você falou, o que as pessoas querem é ver resultado positivo nos serviços públicos, seriedade, eficiência e, naturalmente, pagarem impostos que não sufoquem o seu negócio. Então, no momento, por isso que eu digo, no momento em que algumas coisas estão dando certo, você tem essa figura do lucro presumido que simplifica, paga menos, mas paga. Muitos migraram para isso porque não pagavam. Não é hora de mexer e estragar isso. Uma empresa lucro real, falar que vai tirar 5% da pessoa jurídica e pôr 20% na distribuição de dividendos e ainda não permitir que se tenha remuneração, os juros sobre o capital próprio, a diferença aí é aumento de carga tributária. Enfim, o que precisa realmente se for para fazer uma reforma tributária, é fazer uma reforma que modernize o país, que simplifique, que agilize, que barateie e que dê mais competitividade. No momento que você tem os governos morrendo de fome, loucos para arrecadar, seja o governo federal, os estados, as prefeituras e tudo, e depois, pós-pandemia, pega, principalmente a área de serviços, nessa pandemia sofreram muito. Aí, após a pandemia, a notícia vem de quem paga, tem empresas que estavam aí ou estão no lucro presumido que pagam 16%, 17%, pode passar para 45%, triplicar o imposto. Naturalmente, isso seria um convite à informalidade. É uma ilegalidade. A informalidade, na verdade, é uma ilegalidade. Ninguém pode pregar ou apoiar a informalidade. É justo que todos paguem. Mas para que todos paguem, quanto menor for a carga tributária, vai ao encontro disso. Ou seja, quando você sobe e dá picos de cobrança de imposto, você tem um convite ao informal. Porque aí fica... O negócio da informalidade passa a ser um negócio mais atrativo. O que a gente precisa é fazer todos pagarem e pagarem um imposto justo e razoável que não inviabilize as atividades econômicas, seja qual for, serviços, indústria, comércio, agricultura, enfim. E essa tem que ser a luta para se construir uma boa reforma tributária. Entrevistando o Robson, que representa aí o pessoal que mora nas ruas, a gente descobriu que tem 58 mil pessoas morando nas ruas em São Paulo. Ele falou da Atena, e tem muito microempresário que perdeu a empresinha que tinha e veio morar na rua com a família. Quebrou literalmente. Então, tem muita gente do outro lado do rádio, Paulo, me perguntando de uma forma bem simples. Isso vai gerar desemprego se passar essa reforma tributária? Gera imediatamente mais desemprego? Atrapalha, por exemplo, a retomada econômica? E nós estamos vendo uma retomada econômica real, ou isso é conta de chegada? Está acontecendo a retomada econômica ou não? Se isso atrapalha e provoca desemprego, essa reforma tributária do jeito que está? Não tenha dúvida que essa proposta de reforma tributária, que vai onerar e vai aumentar impostos em bilhões de reais a mais, não há dúvida nenhuma que vai inviabilizar para alguns, dificultar para outros, e isso, ao invés de estimular a retomada da economia, é um desestímulo, e o desestímulo à economia gera desemprego, sem dúvida nenhuma. Então, eu não quero pensar, viu, Datena, dessa hipótese. Quero pensar nem na hipótese dessa proposta que foi apresentada. Eu repito, eu chamo que essa é a proposta do leão. Ela tem cara e cheiro de leão, entende? Essa proposta não pode ir adiante, não. Nós temos que, como sociedade organizada, amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou estar me reunindo com dezenas de entidades da indústria, do comércio, dos serviços. É uma reunião híbrida, presencial e por vídeo, e nós vamos debater. Mandei estudar com detalhes essa proposta, pegamos uma série de pontos, nitidamente pode aumentar
a arrecadação em bilhões de reais, e quando aumenta a arrecadação em bilhões de reais sem crescimento da economia, é aumento de carga tributária. Não tem problema aumentar a arrecadação quando a economia cresce. A economia cresceu, isso é saudável. Bom, a economia vai crescer, aí com isso a arrecadação aumenta. Agora, quando você tem aumento porque aumentou impostos, isso é muito negativo e nós não vamos permitir, Datena. Nós vamos lutar aí com unhas e dentes. Ontem um jornalista me perguntou da minha relação com o presidente Bolsonaro. Não tem nada a ver a minha relação com o presidente Bolsonaro com democraticamente resistir Pode até ajudar. E lutar democraticamente contra aumento de impostos. É princípio meu, princípio da Fiesp, princípio nosso ao longo dos anos, nós não aceitamos aumento de impostos. E o presidente Bolsonaro também não, ele inúmeras vezes já falou que também não aceita aumento de impostos. Então, de certa forma, nós pensamos até igual. Alguma coisa aconteceu lá que deram espaço para o Leão fazer uma proposta e jogar na mesa, e isso precisa ser combatido. Olha, numa entrevista com o Bolsonaro, ele chegou a dizer que bateu de frente com a equipe econômica do Guedes algumas vezes. Acho que foi sobre aumento de combustíveis ou coisa parecida. E ele falou, eu bati de frente com o Guedes. Nesse ponto, a sua relação com o presidente da República, que é clara, você tem importância não só por ser um grande empresário, presidente da Fiesp, representar um grupo de empresários que toca o Brasil, boa parte do PIB da nação está na Fiesp, e daí por diante, mas esse seu relacionamento que lhe levou ao Conselho de Segurança Nacional, né? Esse seu relacionamento com o presidente pode até ajudar. Uma conversa de pé de ouvido com o presidente pode até ajudar esse aconselhamento ao presidente. Tem que tomar a posição como presidente da Fiesp, que é claro, isso é letal para a indústria, aumento de imposto. Num momento como esse, crítico, é letal, aí você tem que ser presidente da Fiesp. Mas não pode também deixar de aconselhar o presidente da República, como até membro do Conselho de Segurança Nacional. Que isso é emprego hoje no Brasil, é questão de segurança nacional. Você pode gerar uma instabilidade aí, social terrível, né? Se houver mais desemprego, é a gota d'água que faltava. Se gerar mais desemprego, nós estamos perdidos. Porque há muito mais do que 14 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. Isso aí eu não tenho dúvida. Gente em situação lamentável. Então não custa nada dar uma buzinada no ouvido do presidente a respeito disso. Agora, Paulo, a situação política do país é terrivelmente complicada. Denúncia em cima de denúncia, o presidente não se dá com a imprensa, ele briga de um lado, a imprensa cada vez apresenta novos fatos, né? O presidente Fernando Henrique, falando comigo anteontem aqui, disse que, olha, essas últimas denúncias criam um espaço para o super pedido de impeachment. Há outras pessoas que acham que esse não é o momento, mas tudo tem que ser apurado. Qual é a sua colocação a respeito disso, em relação à situação política do país, no momento que a situação econômica é ruim, não é para o Brasil, para o mundo inteiro, mas o Brasil vive num mundo globalizado. Se a situação política que se deteriora antes das eleições, o caminho não vai ser democrático, a coisa fica muito ruim. Como é que você está analisando o quadro de hoje? Olha, Datena, nós ainda não saímos de uma pandemia onde temos como inimigo um vírus que ainda nós não temos aí a cura, como combatê-lo. Graças a Deus, aí milhões de pessoas já foram vacinadas, outras milhões de pessoas que já tiveram a Covid estão com imunidade natural, e com isso a tendência é reduzir, eu venho falando isso há meses, a tendência é reduzir nas próximas semanas e meses, e a gente ir saindo e virando essa página da pandemia. Paralelamente, seja por dificuldades que existiam e seja pela própria pandemia, nós tivemos um problema econômico. O governo corretamente soltou o auxílio emergencial e outras providências que o governo federal fez corretamente, e por essa razão a chama da economia não apagou, não. Ela está acesa, ela precisa... Isso é que nem chama piloto, sabe quando você vai ligar um aquecedor, tem a chama piloto. Aí você dá uma viradinha, aí bumba, acende tudo. A economia está pronta, com uma viradinha boa, saindo dessa pandemia, dessa insegurança de saúde, dando mais tranquilidade à população, ao consumidor, parar com esse abre e fecha e tal. Tem tudo para a economia reagir.
E, sem dúvida, reformas estruturais, como a reforma administrativa, uma boa reforma tributária, que dê competitividade ao país, isso ajudaria também. Então, nós já temos bastante desafios. Naturalmente, essa CPI, que vem no meio da pandemia, sabe, você fazer uma CPI no meio da guerra, para apurar fatos da guerra, normalmente você faz alguma apuração depois que termina. Já é um pouco impróprio, o momento é impróprio. E, naturalmente, a gente sabe que todos os dias o objetivo da CPI está muito politizada a CPI, naturalmente. Tanto é que aqueles que falam que são ao lado do presidente defendem, têm seus argumentos e tal. Quem é da oposição fuzila o tempo todo. A imprensa não tem lá também boa vontade com o presidente. Então, no final, o que nós estamos fazendo? Ao invés de nós nos concentrarmos a derrotar de uma vez por todas esse vírus e sairmos da pandemia vivos, lamentavelmente com alguns irmãos que ficaram por não terem resistido e morreram durante esse período, no Brasil e no mundo. Mas saímos de uma vez disso e dar tranquilidade à população. Recuperar a economia, gerando milhares e milhões de empregos. Até o emprego formal até recuperou. Agora nós precisamos, muita coisa ainda tem que ser feita para emprego, para desenvolvimento e tudo. E amenizarmos a questão política. Mas o ser humano não é assim, né? A política não é assim. Então, no meio da pandemia e no meio da crise econômica, no meio das dificuldades todas, por que não também ter mais uma crise política? Não, sem dúvida, momento impróprio e mais impróprio se essa história, com bases, quer dizer, o presidente Fernando Henrique, com todo respeito, eu não vi ele falando, você está dizendo, eu tenho todo respeito. Ele disse que ele mesmo passou por vários processos de impeachment e que ele superou todos. Quem não deve não teme. Porque ele é do lado oposto, ele fotografou com o Lula e ele está contra o Bolsonaro. Então vira tudo política. Política de a favor, político contra, não tem isenção. Você, quando faz um comentário, tem uma posição, você tem uma isenção, você analisa aquilo que você observa, você tem humildade, se você observar que não estava certo, você corrige. Agora, você pega o presidente Fernando Henrique, ele aí tem um lado definido. Então, a opinião dele nunca vai ser a favor do Bolsonaro. E será que sempre o Bolsonaro vai estar errado? E assim acontece, que quem é contra o Bolsonaro sempre é contra. E quem é a favor é sempre a favor. A gente tem que acalmar um pouquinho o país aí, que faz bem para recuperar a economia, um pouco de paz, aí, um pouco de equilíbrio. O Bolsonaro podia ajudar também nesse aspecto. Você falou que a imprensa não tem boa vontade com o presidente, mas o presidente também não tem boa vontade nenhuma com a imprensa. Isso é verdade, eu concordo. O presidente, de vez em quando, o presidente gosta de criar casa, ele podia dar um tempinho também, que seria bom para todo mundo. Agora, Paulo, um cara importante como você, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua fórmula de articulação política, com a sua honestidade, não podia ficar fora de uma eleição. Mas pelo jeito você não quer mais concorrer a cargo nenhum. É uma pena, porque o país precisa de gente que tenha mentes brilhantes como a sua. Mas parece que você não quer concorrer a cargo nenhum, é isso? Você quer que eu fale o que eu estou pretendendo fazer? Eu estou pretendendo apoiar o Datena em cargo político. Isso que é a minha intenção. Apoiar o Datena, que tem todas essas qualidades que você falou também, a pessoa séria e está se dispondo, está sinalizando. Você quer trocar, eu te apoio. Com essa situação que está o país, eu acho que eu vou te apoiar para qualquer cargo. Dessa vez eu te apoio para qualquer cargo. É mais fácil eu te apoiar, se você quiser trocar. Bom, mas definitivamente você não sai para cargo político nenhum. Não é a minha intenção, não. Esse ano, o Datena, no meio, eu até tenho falado isso reiteradamente, no meio de pandemia, eu estou preocupado que a gente se livre de pandemia, recupere a economia e volte a ter felicidade no país, no mundo também, enfim, volte a uma normalidade. Então o apetite de falar de política é pequeno, eu não tenho falado, não. As eleições são o ano que vem. Eu acho que o ano que vem é um ano político. Esse ano é o ano da gente cair fora da pandemia, se livrar dessa praga aí, acertar a economia, voltar a crescer, voltar a gerar empregos, dar felicidade no rosto das pessoas, na alma das pessoas. E aí o ano que vem é ano de eleição, vamos discutir política e tal. Mas eu estou falando sério mesmo. Quando eu vejo alguém como você pensando em se colocar à disposição da política, nossa, isso para o país é muito positivo, viu?
Você pode estar certo que eu recebo isso assim com muita felicidade, muita satisfação. Eu E agradeço. certamente não só eu vi pesquisas aí, milhões de outras pessoas da mesma forma que eu enxergam você também como um potencial aí muito grande para o país, para servir o país no cargo que for. Né? Eu agradeço e prometo pensar isso na hora certa, porque muita gente está falando que não é hora de falar em política e só faz e fala em política. Esse é o grande detalhe. Agora, o Paulo, só para a gente encerrar, e agora estamos no UOL, né? O pessoal do UOL está com a gente aqui, para deixar bem claro, esse gesto que você vai ter amanhã com os empresários é um gesto como um presidente da Federação de Indústria de São Paulo, que é a mais poderosa do país, deveria tomar mesmo. Se colocar contra o aumento de imposto, o aumento de carga tributária, desse jeito que estão fazendo essa reforma tributária. Não é um ato diretamente contra o governo, mesmo porque o senhor participa do governo como membro de segurança do Conselho de Segurança Nacional. É amigo do presidente. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é um desagravo por parte dos empresários em relação a como a equipe econômica quer fazer essa reforma tributária. Pode acontecer uma reforma tributária salutar, mas não essa. Essa vocês entendem que não vai ser bom nem para a indústria, nem para o trabalhador, nem para o país. É isso? É isso. Essa proposta de reforma tributária é muito negativa. Eu repito a você, eu sou contra qualquer aumento de impostos. Tenho mostrado isso ao longo desses anos, inúmeros movimentos que nós fizemos, independente quem estava na presidência na época, ou independente do perfil do ministro, enfim. E desta vez, esta proposta nitidamente gera aumento de impostos e nós seremos contra. Vamos reunir de forma ordenada, equilibrada, os vários setores e vamos, democraticamente, no Congresso Nacional, fazer de tudo para ou se caminha com uma reforma tributária boa para o Brasil ou que não se tenha reforma tributária nenhuma. E eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro pensa igual a mim. Ele também não aceita aumento de impostos. Quando ele perceber que esta proposta carrega aumento de impostos para a população, eu creio que ele também não irá aceitar. Eu tenho até dúvida se o próprio ministro Paulo Guedes, se não foi a equipe, eu diria pelo que dá para sentir, eu repito, parece uma proposta vinda do leão, entende? Talvez o próprio ministro possa perceber a qualquer hora que nessa proposta aí tem muita coisa ruim, muita coisa que não vai melhorar o país, ou a competitividade do país, ou da agilidade, ou melhorar as coisas. E eu também, só para aquilo que falei no início, é importante. Reforma tributária você não pode fazer quando falta dinheiro. Quando falta dinheiro, a reforma boa é a reforma de redução de gastos, de busca de eficiência. Então, eu diria que se tivesse que pôr uma ordem nas coisas, então que se faça a reforma administrativa agora, para as necessidades diminuírem, para se fazer uma reforma tributária sem vícios, sem a busca a máquina, de mais impostos, porque ninguém quer pagar mais imposto, já se paga muito imposto. Né? Olha, o Paulo, é impressionante o que estão me dizendo, você vê, parece um tema complexo, mas é um tema que o povo entende bem, porque sabe que vai sobrar no dele também. O que tem de pergunta aqui não está no gibi, se você me permitir umas 2 ou 3 perguntas do povo, porque estão me dizendo que está explodindo aqui de gente querendo perguntar. Então vamos rodar a primeira pergunta para o Paulo, por gentileza, o Mamone. Ei, amigo! A coisa tá feia. É só no nosso, velho! A coisa tá preta. E no deles, hein? Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Datena, tem uma de texto aqui do José, ele faz o seguinte questionamento sobre as microempresas. Se há alguma coisa já pensando relacionada às microempresas, que são de fato os microempresários que estão sofrendo durante essa pandemia com a crise econômica. Essa pergunta do José, de São José dos Campos. Pois não, Paulo, Zé, a maior parte das empresas são micro e pequenas empresas. A micro e pequena empresa são as empresas realmente brasileiras, empresas que empregam muito e que têm uma participação importante no PIB.
E, sem dúvida, existem, por exemplo, você tem um sistema, o Simples, que simplifica o sistema tributário, você tem linhas de financiamento direcionadas à micro e pequena empresa. Então, esse cuidado com as micro e pequenas empresas se tem e deve-se continuar tendo. Nós vamos discutir esse projeto de reforma tributária com muita cautela e muito zelo para que a gente preserve as nossas micro e pequenas empresas. O ideal é que uma microempresa de hoje seja uma pequena do amanhã, uma média de depois de amanhã e uma grande empresa no futuro próximo. E para isso, você tem que estimular realmente o empreendedorismo, e estimular o empreendedorismo é estimular a micro e pequena empresa. Pode estar tranquilo que nós vamos ter toda a atenção com a micro e pequena empresa. Ô Paulo, tem muita pergunta aqui, eu vou me permitir para não tomar o seu tempo, a gente já conversou demais, você tem que trabalhar, eu vou me permitir pegar essas perguntas e passar para a sua assessoria, se você puder responder, porque é muita gente com dúvidas que você pode explicar muito melhor que a gente. E tecnicamente os seus assessores também podem fazer o mesmo, tá bom? O Guilherme vai pegar o e-mail do seu assessor ou da sua assessoria e nós vamos passar as perguntas dos ouvintes para você. Tá bom, Paulo? Tá certíssimo. Eu te agradeço a oportunidade da conversa e eu aguardo as perguntas e mandarei de volta com as respostas o mais rápido possível. Ótimo dia, um abraço grande, Paulo. Saúde para você, para toda a família e o pessoal todo aí. Obrigado e muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Até mais. Igualmente a você, Datena. Tudo de bom. Obrigado. Ótimo dia também. Obrigado. Obrigado.